Existem várias técnicas para isso, tá? Ela provavelmente, Felipe, ela tem algumas experiências. O que ela está falando, como melhorar o nível dessas experiências, ficar mais lúcida, ter uma consciência maior. Experimenta por uns 6 meses, Jennifer, na hora de deitar, sentada na cama com calma, concentra uma luz dentro da testa, como se fosse um sol pequeno. Imaginar uma luz, é isso? Visualizar, como se fosse um pequeno farol. Sempre que a pessoa imaginar algo de energia, energia é movimento. Por exemplo, se eu vou passar energia para ele, eu não imagino algo parado, e sim algo vibrando. Então, se eu visualizo uma energia, não é um recorte mental, Rafael, é algo vivo. Um pequeno sol vivo, pulsante dentro, uma com luz visualização. Na testa, é como se você acendesse um farol interno, de dentro para fora, e pulsa isso serenamente, não é forçar a barra. Isso em que momento ela deve fazer? Perto da hora de deitar, porque ela está se referindo às saídas do corpo. Sim. Ela não deve fazer deitada, porque ela vai apagar no sono. Faça sentada na própria cama. 10 minutinhos de pulsação de luz na testa. Depois ela já escorrega e deita. Isso, se ela conseguir manter durante 6 meses. Todos os dias? Todas as noites, na hora de deitar, potencializa o campo energético daqui, que melhora a visão do que ela está querendo ter, que é uma maior nitidez, tanto na visão fora do corpo, quanto fora, que é a ativação do chakra da testa. Isso é uma forma tranquila de... Igual uma musculação, que você fala, vai devagarzinho todo dia, mexe a musculação, com o tempo ela vai expandir. Por concentração e visualização, o chakra da testa, lentamente, a boca dele vai ficando cada vez mais para fora. Isso favorece clarividência, percepção de energia e a melhor lucidez nas saídas do corpo, que é o que ela perguntou. É uma técnica simples, mas ela demanda disciplina. Todo dia, veja, 6 meses, porque é igual você chegar numa academia e fala, em quanto tempo minha musculatura vai expandir? Não vai ser da noite pro dia. É por isso que desanima, a gente é resultadista, né? É resultadista. Não tem, o Felipe, então, não vai aguentar 3 dias fazendo. Eu não sei, eu falei pra Sara... Não, porque você imagina, você fica 3 meses lá, imaginando a luz, ou mesmo 3 meses indo pra academia, você vai olhando no espelho e fala, puta merda, eu tô me matando. Exatamente. Aqui, então, vendo resultado eu tô fazendo caminhada, pra você ter noção, eu já achei uma vitória conseguir fazer caminhada todo dia por mais de 1 ano. E a caminhada... Mas eu já achei uma vitória. A caminhada pra você é muito boa, sabe por quê, Felipe? Como o teu processo é muito mental, na hora que você está caminhando, a energia vai toda pros pés. Quer dizer, então temporariamente ela sai do cérebro e você está caminhando e está espairecendo a mente. Quando você para a caminhada, o fluxo volta para cá, mas já não volta tão agitado, porque parte da energia se exteriorizou no movimento. Para você, a caminhada é uma salvação, cara. Mas vê se não vai de carro fazer caminhada. Não vai de carro fazer caminhada. Não, eu vou de carro até a praça e na praça eu caminho. Agora, eu não sei, não entendo essa piadinha. Todo programa vocês fazem essa piada. Não, tem a piada assim. Chega um macaco e fala pro cara assim, você diz que é inteligente, mas você vai caminhar, mas vai de carro e depois vai pra esteira na academia. Não, mas isso é um fato. Só que assim, se eu não for de carro, eu sou roubado, assassinado. Eu também não vou dar sorte pro azar. O horário que eu vou mais de meia-noite. Então assim, eu tenho que... Aí tem que tomar cuidado no lugar. Aí você fica de piadinha, né, Rafael? Mas, porque já virou característica desse programa essa piada. Eu gosto dela, cara. Se o Rafael fosse desencarnar daqueles espíritos dessa pegada, ia ficar repetindo essa piada do lado de lá. Ia ser que nem o Gush, né? Um elefante. Aí o Peter ia te assombrar no teu quarto, você ia acordar, o Peter ou o Rafael ia acordar e falar assim, aí, cadê a caminhada? Você já vai saber que é ele. Deus me livre. Cara, tá louco. O problema não é nem ver espírito, o problema é esse tipo de espírito. Esse tipo, mas são esses que gostam. Não. São esses que gostam. Se eu vou perturbar alguém, vou perturbar Vai, pergunta que eu perguntar. Onde você vai nessas viagens? Onde as pessoas vão? Isso varia. É aleatório? Não, tem tudo. Tem o aleatório e tem o coordenado. Quando a gente dorme, a gente arrasta para dentro do sono os últimos pensamentos que a gente dormiu pensando neles. Há uma tendência de sonhar. Se você tiver espontaneamente, quer dizer, sem controlar, uma saída espontânea, o corpo espiritual vai na direção do que você dormiu pensando, por uma questão de automatismo. Se você tiver consciente, tá, e tiver deliberado na mente alguma coisa, na hora de sair ele vai tender a isso. Então o direcionamento não é na hora da experiência, é antes dela, para que haja um condicionamento, por exemplo, a visualização de uma praia, o Rafael, que você goste. Então se ele dorme toda noite pensando nesse lugar, ele tende a ir para lá, é uma forma de direcionamento. Aí você vai falar, mas ele só pode ir para lá? Não. Lá ele planeja o que quer fazer, mas para tirar ele de perto do corpo, seria legal ter um lugar-alvo. É um QG. Um QG extrafísico, que dali ele programa o que quer fazer. Caso contrário, as saídas vão ser aleatórias com a imaginação da pessoa. Mas tem um fator
que dá uma diferença enorme. Suponha que o Rafael vai participar de um grupo espiritual, seja lá de que área for. Naquele grupo tem um campo energético em volta com os mentores daquele grupo no plano espiritual. Agora, como ele participa do grupo e ajuda pessoas lá, por exemplo, durante o sono, aqueles mentores vão até o quarto dele, talvez ajudar uma saída para levar ele para as atividades do grupo, ou seja, ele já não está mais em carreira solo, não é só aonde ele quer ir, mas aonde aquele grupo Já quer tem que a ele coordenada. vá. Então, de repente, ele está pensando numa praia e aí ele vai fora do corpo para Diadema, por exemplo. Tá louco. Tem lá uma pessoa que assassinada, ou Baixada Fluminense, onde eu cresci, ajudei muita gente assim, e ele é levado por um mentor para ajudar a soltar um espírito. Ele não foi para a praia. O direcionamento dele ficou menor diante de uma necessidade maior. Igual um médico que fala, eu gostaria de ir para a praia, mas me puxaram para o plantão, por necessidade. Então, as situações elas variam bastante. E sempre lembrando que qualquer alvo mental que a pessoa criar tem que ser algo positivo. Você não pode pegar a imagem do seu tio alcoólatra, uma casa com poltergeist, ou um cemitério como alvo, ou a delegacia ou o hospício. Então, para quem frequenta algum grupo, qual seria o melhor lugar? Visualizar o grupo que ela já gosta, as pessoas que ela gosta, ela dorme pensando, porque o QG dela fica sendo o astral do grupo, de lá ela vê o que ela quer. Se não vai acontecer isso que você está falando, acaba aleatório e parando onde não queria. Você não chegou a ver o livro não, né? Ele chegou depois, ó, cadê o livro que agora é da Sara, Peter? Ó, tem 60 imagens coloridas da saída, onde eu tô falando disso. É que ele chegou depois. Avisando ele, já sabe o que o desgramado fez? Fez o cara assinar pra ele, o Wagner. Ele fez Pessoal, Que ousadia, né? o Peter me obrigou a fazer e agora o pessoal vai sair no cacete aqui com ele por causa do livro. Não, bota o nome de todo mundo. Não é só sem vergonha, Peter. Enquanto ele vê aqui. Ô Wagner, você falou pro Peter o seguinte, agora há pouco, que a pessoa quando ela... Vamos falar o português assim mais claro, a pessoa entender também. Tem muita gente que não conhece tanto. Tá. Quando a pessoa morre, ela meio que fica num outro plano, ela tem uma lembrança assim, uma lembrança mais recente do que aconteceu com ela. É a vida que acabou de passar. Então assim, vamos supor, uma pessoa que é assassinada. Você tem alguma história pra contar de alguém que foi assassinado, a reação da pessoa? Sim, porque isso também varia de pessoa para pessoa. Certo. Deixa eu dar um exemplo. O gênero da morte não tem nada a ver com a qualidade do caráter da pessoa. Porque, historicamente, nós tivemos grandes pessoas que foram trucidadas. E um minuto depois elas não estavam mal do lado de lá. E temos exemplo de gente que chegou aos 90 anos, cercado pela família e morreu em casa na cama, e um minuto depois estava mal. Então, não é o gênero da morte, é a média e qualidade do que a pessoa tem de consciência. E isso vai dar diferença. Agora, uma pessoa, vamos colocar assim, em condições normais, dentro da normalidade da sociedade, nós, quando sofre uma violência, há uma reação, a adrenalina, o medo. O lance é que quando a pessoa passa, os mentores espirituais amortecem a sensação dela. De imediato. Envolve ela numa energia e ela apaga. Quando ela acorda, ela está do lado de lá sem a sensação. Porque aquilo era uma coisa da mente. Agora, semelhante atrai semelhante. Então, estamos falando de uma pessoa dentro do normal. Agora, uma pessoa maldosa, perigosa, complicada e que prejudica todo mundo. Se semelhante atrai semelhante, ela não vai atrair a presença de um ser espiritual elevado, e sim de seres trevosos. Obsessores? Quando ela desencarna, com quem que ela está? Com as presenças que já habitavam energeticamente a aura dela, ela é arrastada para o astral inferior. O rabo de seta. Aí sim, o assassinato, quando pega uma pessoa maldosa, vai criar uma condição ruim. Mas se ela morresse do coração, também ficaria ruim. Agora, um assassinato, na hora, pode dar algo na pessoa, mas se ela é boa do lado de lá, daqui a pouco ela está em condições normais. Sabem, né? Assim, Porque não é a morte do corpo que vai gerar a qualidade da pessoa que foi desenvolvida em vida. Ô, Wagner, eu vi algumas doutrinas que a questão da cremação. Que no mundo espiritual o corpo ainda fica ligado. Não, é mito. Corpo, é mito. Eu vou explicar por quê. É mito. Esperavam um tempo para o seguinte, e por que eu entendo bem de gente assassinada? Eu cresci, Felipe, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, como eu comecei a ter saídas do corpo aos 15, por volta, quando eu já estava com 17 anos, surgiram mentores espirituais e começaram a me levar para aplicar passe em quem tinha morrido assassinado. Eu vi, ninguém me falou. Eu fui treinado para aplicar energia em pessoas que não estavam bem. Vou te contar um caso, se me permite contar. Eu tinha 17 anos. Até então,
eu deitava para dormir e durante o sono, sem que eu soubesse como acontecia, eu acordava já fora do corpo, em algum lugar bem alto, eu via a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar de cima. Bem alto mesmo, então. Bem alto, como se eu fosse um ser Tipo incorpóreo. helicóptero, assim, né? Altura de helicóptero ou mais baixo? Bem mais alto. E Nossa. por sobre o mar é uma delícia, porque a energia do mar sobe e atravessa o teu corpo espiritual. Até então, dos 15 aos 17, o que eu vi era o aqui e agora estando fora do corpo. Aos 17 anos eu acordei, meu irmão dormia no beliche em cima ou embaixo, a minha avó do outro lado do quarto. Eu acordei paralisado, escorreguei pelo lado esquerdo, Felipe, flutuei no ar 2 metros. Vi o meu corpo deitado e o corpo do meu irmão deitado em cima e minha avó deitada. Atravessei a porta do quarto para a cozinha. Quando eu viro da cozinha para a sala, tinham 8 homens desencarnados me esperando na sala da minha casa. Agora veja, eu não estou falando de bolinha de gás, nem fantasminha. 8 pessoas, só que Rafael olhava para elas eram translúcidas. Eu via através dela, todas vestidas de branco, como se fosse um grupo médico. 2 homens se destacaram, um de uns 50 anos de bigode, um negro de uns 35, ambos simpáticos. E esse homem de bigode estendeu a mão e falou assim: muito prazer. Rafael, automaticamente estendi a mão, apertei, não era aquela coisa de alma para alma, como se um cumprimento. Tinha de uma duas sensação pessoas. física Tinha a mesmo. sensação de energia, mas a mesma sensação de um toque caliente de encontrar alguém. É que na não verdade, é o toque físico. é tudo E aqui, aí, né? ele falou assim, já estava na hora de nós nos conhecermos. Nós estamos vendo suas saídas desde a primeira, mas você nunca tinha visto a gente. Isso antes de eu frequentar qualquer grupo, Felipe. Não era uma doutrina. Eu era um jovem dando de cara Experiência. com o mundo espiritual. E aí ele me ensinou a estender as mãos espirituais para cima, captar uma luz branca das estrelas e exteriorizar pelas mãos, ou seja, passar energia. Me levou na Baixada Fluminense em segundos pelo ar. Tinha um campo de futebol na beira de uma comunidade, uma vala de esgoto aberto e um rapaz mulato crivado de balas virado de barriga para baixo. Ele pediu: faça o que eu te ensinei, captar a luz e passar por cima. Na hora que eu fiz isso, Felipe, o sujeito desdobrou para fora do corpo, ele estava dentro, flutuou por cima, uma cópia exata, igualzinho, mas luminescente, abriu uma luz por cima e ele passou. E aí eu perguntei para aquele espírito para onde ele foi. E aí ele me deu aquela típica resposta de espírito: na hora certa você vai saber, meu filho, você está muito novo. E eu perguntei: por que você me trouxe para passar energia e você mesmo não fez isso? E ele falou: eu venho de um plano sutil, ele está recém-desencarnado, o corpo astral dele denso por causa do medo, da violência. Se eu passar energia, ela vai atravessar ele. Mas você está fora do corpo, é igual a mim, mas está ligado ao corpo, a tua energia é mais densa e, portanto, próxima da dele. Ele já era uma pessoa que já tinha morrido. Ele tinha morrido algumas horas antes, baleado, e ficou dentro do corpo. Esse aí já... Aí ele falou: você passa energia, isso muda o padrão dele, ele passa de plano onde tem um grupo esperando ele, que é a função de um médium, sem intermediário. Então, dessa noite em diante, Felipe, até hoje, é a minha especialidade. Eu sou levado por mentores para dar passe em gente que morreu violentamente, gente de Covid, um monte, dando passe do lado de lá, porque o Covid, só para dar uma ideia, ele prejudica a respiração. A área principal dele são os pulmões. Então, o que acontece? O prana, a energia, entra pela respiração. Então, alguém com Covid, com dificuldade respiratória, a carga de energia do corpo cai, porque está entrando pouco ar. Então, quando isto acontece, que a energia do corpo baixa, o campo espiritual tenta compensar a baixa do corpo humano e ele desgasta energia junto. Quando ocorre a morte, a passagem por lá de lá, o corpo espiritual está desgastado pelo esforço de tentar compensar a falta de energia no corpo. Precisa de um tempinho de regeneração. Aí é levado um cara igual eu para aplicar energia para regenerar, para o cara voltar, aí, acordar, depois de um processo desse. Eu tenho feito muito isso, levado por mentores para ajudar, e eu tenho a noção bem clara, Felipe, de falar uma coisa dessa aberta. Tem muita gente que não acredita. Eu sei o mundo que eu estou vivendo, Claro. mas eu não dou viajada na maionese astral. Eu estou falando com segurança esses anos todos. É por isso eu falo de forma natural. Não li num livro, não fui numa doutrina, eu estava vivendo isso depois que eu fui estudar para tentar entender. Inclusive, uma promoção que o Peter, acho que não falou para vocês, como eu estou acostumado a passar energia para quem não fica legal, se vocês desencarnarem e ficarem mal, me procura que eu solto. Aí você fala assim: eu sou lá do Isso Não É o Podcast, eu te passo na frente, Felipe. Fala assim: não, então isso não é o podcast. Cara, é .com, vamos jogar ele pro lado de lá rapidinho. O Wolverine passou pro lado de lá, a gente... Esse aí tá forte. Aí a gente vibra uma energia e já passa a entidade, sai. Esse